Sim, eu sei que tá cada vez mais difícil comprar hardware, é verdade. Mas agora parece que tá mais difícil ainda. E o pior de tudo, quando você vai montar um PC ou vai trocar sua plataforma, a primeira coisa que você costuma olhar é CPU. E a gente falou pra vocês que CPU não estava sendo afetado pela crise, o que é verdade, porque o CPU em si não usa memória. É claro que você precisa de memória para montar, mas o CPU em si não usa memória e nem estava dividindo ali a atenção com os data centers. Mas tá complicado, né, montar PC? Eu fui inclusive pesquisar aqui para montar um setup e aí eu me deparei com a situação de ter poucas opções de CPU, ou as opções que eu encontrei, elas estão muito confusas, principalmente para você que não entende muito. Tipo, a gente tem Ryzen 5 e i5, Ryzen 7 e 7, DDR4, DDR5, as plataformas são diferentes, e aí fica aquela dúvida, será que tá valendo a pena mesmo? Ou o que eu vou montar agora? E aí a gente chega àquela triste conclusão de que não tem CPU pro CLT. Se você tá pesquisando aí, você deve ter visto. Eu também tô pesquisando para montar, eu queria montar um PC que fosse mais realista. CPU pro CLT não tá tendo. O que tá tendo no mercado? A gente já faz a atualização aqui da lista de GPUs, né, o que tem disponível, mas essa aqui é um pouquinho diferente. O que dá para montar com a atual situação? Bom, e eu vou dar uma olhada com vocês no que a gente tem disponível no mercado aqui e vou tentar explicar para qual cenário é mais adequado cada CPU. As necessidades são diferentes, né? Tem gente que precisa de CPU para trabalhar, tem gente que só precisa de um CPU para fazer upgrade de uma plataforma mais antiga ou na mesma plataforma que ele está. E tem algumas opções interessantes. A boa notícia é que tem bastante opção para o mercado de entrada. A má notícia é que nem sempre são boas opções. E se você está querendo montar na faixa dos R$1.000 a R$2.000 de CPU, você tá muito... Eu vou começar pela parte de baixo aqui da tabela, que são os processadores mais baratos que tem disponíveis no momento que eu gravo para vocês. É bom lembrar que o estoque ele oscila, né? Então tem alguns processadores que quando você está procurando podem estar disponíveis e quando eu tô vendo não. Então você vai usar isso aqui como uma base, vai servir, mesmo que o processador não esteja disponível, vai servir como uma base, vocês vão entender por quê. Bom, aqui na raspa do tacho mesmo, a gente tem a dos 300 até os 500 reais. Só tem 3 opções aqui. Se você vai montar uma plataforma M4 bem baratinha, a gente tem o Athlon 3000G. O que é o Athlon 3000G? Tem muita gente que fica em dúvida, né? Fala, nossa, mas esse processador aqui, Athlon, né? É um processador velho e tal. A resposta é sim, é um processador bem velho. O 3000G é meio que uma revisão do 2000G, que foi um processador que vendeu razoavelmente bem. Ele tem gráfico integrado, então você não precisa de placa de vídeo. O TDP dele é bem baixo, 35 watts, o que significa que você pode rodar com um cooler box horroroso que vem nele. Se eu bem me lembro, vem, né? Porque no 2000G vem, no 3000G é pra ter. Eu não cheguei a testar esse processador aqui, mas assim, a performance dele é basicamente a mesma do 2000G, ele é um pouco melhor do que o 2000G. E eu indico ele basicamente se você está muito desesperado. Se de repente queimou o teu processador M4, se você queimou tua placa de vídeo e você não tem nada para dar vídeo, porque os processadores da M4, em geral, não tem gráfico integrado. O que tem são as APUs. Eu vou separar isso para vocês. Então, se você precisa muito, o 3000G resolve. Ele também, mesmo tendo 2 cores e 4 threads, ele ainda é um bom processador para escritório. Escritório que eu digo é, sei lá, você tem uma loja, um mercadinho, alguma coisa assim que você vai usar coisas mais navegador, sabe? Tipo, eu vou fazer tudo online, eu vou acessar o sistema e tal. Ele é um bom processador para isso. Eu usei bastante tempo um 2000G para fazer tarefas de escritório e ele foi bem. Até porque hoje em dia, por exemplo, o Office você consegue fazer tudo online, então é para tarefas bem leves, ele serve. E aí você vai entrar numa plataforma AM4. Eu vou falar dos processadores, mas eu sou obrigado a falar da plataforma para vocês, porque senão vocês não vão entender o contexto. O 3000G, por exemplo, é para uma plataforma M4 de baixo custo, então faz sentido se você for montar, colocar uma A320, uma A520, a placa-mãe bem baratinha, porque o TDP dele é super baixo. Mas não tem dissipador, não tem problema. Para a finalidade dele, tudo bem. Se você for montar para depois fazer upgrade, aí sim, investe numa placa-mãe um pouquinho melhor para você poder fazer upgrade. Mas tipo assim, esse é o mais barato que tem. Não é ruim o processador, tá? Ele só é para uma finalidade diferente que não é gaming. E aí quando perguntarem para você, mas ele é um processador que roda jogos? Você fala sim, e para por aí na resposta. Bom, na casa dos 500 reais nós temos 2 concorrentes aqui, tem o 4100, o Ryzen 3 4100 e o i3 13100F. Dos dois eu daria preferência pro i3. O Ryzen é um processador de 4 cores, 8 threads, o 4100 ele é para ser meio que uma versão capada aí da APU, né?
do 4200G, se eu não me engano, do 4300G, ele é meio que para ser uma versão capada dele. Não é um processador ruim, mas 4 cores, 8 threads para jogar hoje em dia é muito sofrido. O i3 também não é grande coisa, né, para jogar, mas ele vai ser um pouco melhor do que o 4100. Eu recomendaria ele. O problema é realmente a plataforma, né, a plataforma da Intel de 13ª geração, ela é uma plataforma morta. Só que se você for pensar por esse lado, a M4 também é. É claro, a AMD continua lançando alguns modelos, mas existem rumores de que a Intel vai continuar a lançar também para essa plataforma, tá? Para o LGA 1700. Então, tecnicamente, aqui você não estaria mal em nenhum dos dois. E a LGA 1700 até você pode montar com DDR5. Você não deve, pelo preço, mas você pode. Depois a gente entra aqui na camada um pouco mais disputada. E aí você vai perceber algumas configurações diferentes. Nós temos aqui, por exemplo, por R$ 579, um dos melhores custo-benefício disparados, que é o Ryzen 5 5500. O 5500 ele tem uma performance aproximada de um 5600G ou de um 5600 GT, mas ele não tem gráfico integrado. É um processador que eu já testei ele aqui, mostrei para vocês, ele tem um bom custo-benefício, dá para você empurrar placas de vídeo, e é considerado um processador gamer, sei lá, que vocês consideram isso, mas ele é um bom processador. 6 cores, 12 threads hoje em dia dá de boa. O problema dele não é a quantidade de cores e threads, é o IPC dele que é baixo, assim como o 5600 GT ou o 5600G. O 5500 na casa ali dos R$580. E a boa notícia é que ele já vem com Cooler Box, ele vem com Wraith Stealth, que é o suficiente. Mas eu sei. É o suficiente, dá para você usar o Cooler Box, ele não vai gastar dinheiro. As APUs normalmente, ou os processadores de entrada da AMD e da Intel normalmente vêm com o Cooler Box, tá? Então, algumas exceções apenas. Depois a gente tem aqui o Ryzen 3 5300G, que ele também é uma excelente opção, mas a finalidade é completamente diferente. Por quê? Inclusive a caixa que tá aqui tá errada, essa aqui é uma caixa de um 3400G, mas não vem ao caso. O 5300G, ele é um processador interessante pela quantidade de cores e threads que ele tem, 4 cores e 8 threads, que eu falei que é pouco e realmente é, calma, mas ele traz um gráfico integrado decente. Então, dificilmente o CPU vai ser a limitação nesses casos, mesmo com 4 cores, 8 threads, porque o gráfico integrado vai acabar limitando. É lógico que se você vai jogar jogos mais competitivos, esse aqui não é o processador. É um processador para jogos bem leves, de repente para jogos retrô, para jogos mais antigos, né? Eu queria jogar, sei lá, um Far Cry 3 que eu não joguei. Enfim, tem excelentes jogos que dá para você não precisa jogar os últimos lançamentos para ter uma experiência legal. Então, esse aqui é um processador que eu realmente recomendo. É bem interessante e ele é uma APU. Lembra que eu falei das APUs? Pois é, APU quer dizer justamente que ele tem gráfico integrado. Quando eu falar APU da AMD é porque tem gráfico integrado. No caso da Intel, eu já vou explicar para vocês. Na casa aqui, até os R$600, a gente tem o 5300G, que é para quem não vai utilizar a placa de vídeo. Se você vai usar a placa de vídeo, você pode pegar o 5500, que vai ser o mais barato que a gente tem disponível no momento, tá? Então ele tá saindo ali R$579. Ele tá bem barato mesmo. E aqui depois a gente tem o 14100F, né? Ele é um processador de 4 cores, 8 threads ainda. Ele obviamente vai ter uma performance superior ao 13100F, mas assim, ele é um refresh só. Ainda continua tendo 4 cores, 8 threads, eu não acho ele tão interessante, até porque você tem aqui o 5500, que é um processador mais interessante que tá logo ali. E é interessante que se a gente vê a performance do 14100, ele até tem uma performance superior aqui, né, por exemplo, a um 12100F, um 8500G, o 5700G, que automaticamente é o 5500, o 5600 GT, mas a diferença é muito pequena, na casa dos 5% ali. Então, eu acho que ainda vale a pena, por exemplo, um 5500 ao invés do 14100, a não ser que você vá para a plataforma Intel, e aí ele é um excelente processador de entrada, né? Mas aí você vai estar pagando ali R$100 a mais do que o 13100F, acaba compensando. Mas vai ter a limitação dos 4 cores e 8 threads que te limitam em muitos jogos, esse que é o problema. Vocês vão ver em vários casos que a quantidade de cores e threads não importa tanto, principalmente se você vai jogar, mas nesse caso aqui 4 cores e 8 threads já é bem pouco para hoje em dia. Subindo mais um pouco, ainda na casa dos R$600, aqui a gente tem o 4500, que é um processador bom com 6 cores e 12 threads, mas ainda prefiro o 5500, não faz muito sentido nesse preço, o 5500 está inclusive mais barato. E depois a gente tem o i5 12400F. O 12400F é provavelmente o melhor custo-benefício nessa faixa ali dos R$600, tá? Porque ele já tem 6 cores e 12 threads, ele tem uma boa performance, um bom IPC, e eu testei aqui, inclusive, comparei ele com o 5600. Normalmente ele tá mais ali no nível de performance do 5600 do que com o 5500. Tem aqui o 12400F, tem dois 12400F, não me pergunte por quê. E o 12400, lembra que eu falei pra você que é diferente na Intel? Na Intel, quando tem o F, é porque não tem gráfico integrado. É só você lembrar de F gráficos integrados, é porque não tem, e é isso. Então essa é uma desvantagem. A gente tem aqui um processador que é meio difícil de explicar, que é o 10400F. Por que ele tá aqui? Bom, ele tá aqui porque basicamente ele é a única opção para quem tá na 10ª e 11ª gerações. Então, se você quiser fazer um upgrade, ele é um dos poucos, se não o único processador que tem novo para vender da 10ª geração. A 10ª e a 11ª geração não são a mesma plataforma da 12ª. Então, se você precisa fazer um upgrade,
upgrade, ele é um bom processador. O 10400F ainda consegue entregar uma boa performance, tem 6 cores, 12 threads, tem um IPC ali decente. Então se você tá de repente nessa plataforma, pode ser uma opção. Ao invés de montar uma plataforma toda nova ou trocar sua placa-mãe por isso, pega um 10400F, de repente você tá no i3, né, tá em alguma coisa bem fraquinha, pode pegar um 10400F e o preço dele tá bem honesto. Até aqui, se vocês repararem, eu falei majoritariamente de processadores DDR4, apesar de a gente ter ali 13ª, 12ª geração da Intel que suportam DDR5, eu não recomendo porque não faz sentido com o preço das memórias, principalmente para combinar com processadores mais baratos, que você vai pagar talvez 4 vezes o valor do processador num kit de memória, se não mais. Agora nós entramos aqui numa faixa de preço onde começa a misturar DDR4 com DDR5. Por exemplo, o 8500G custa R$710. Essa aqui é a APU mais barata que eu encontrei, não sei se já tem o 8300G, provavelmente já, mas enfim, o 8500G é o mais barato que a gente tem disponível no momento. E se você perceber aqui, ó, pegar outra APU, por exemplo, o 5300G tem 4 cores e 8 threads. O 8500G no caso, ele tem 6 cores e 12 threads e já tem uma GPU RDNA integrada, que é bem melhor do que uma Vega. Então, o conjunto é bem melhor, não tem nem o que comparar, né? Por R$700 tá muito bom o preço dessa APU, mas é sempre bom lembrar que é uma APU, ou seja, tem gráficos integrados e o foco, né, desse processador é justamente para quem não vai utilizar a placa de vídeo. Quando ele tem o G no final, no caso da AMD, é porque o foco é no gráfico integrado, então ele vai ter mais performance de GPU. Isso custa normalmente um pouco de cache do processador, em algumas gerações, algumas limitações, como o Lanes PCI Express, né, ou a geração da PCI Express. Porque quem vai montar com placa de vídeo, compensa de repente pegar aqui o 7600 de saída. Ele tá mais caro, até dá para economizar e pegar o 8500G, mas ele já tem um gráfico integrado que não é para rodar jogos, tá? Ele é só um gráfico integrado. Infelizmente é o mais barato que tem, por isso que muita gente acaba optando pelo Ryzen 5 8500G. O 8500G tá aqui, logo em seguida a gente tem o 8400F, que é F gráficos integrados, e não faz sentido você comprar, porque ele é basicamente o mesmo processador. Ele só tem um clock base mais alto, mas o boost é um pouco mais baixo, inclusive, e aí não faz muito sentido. Mas o 8500G nesse preço é ok. Não é o que eu indicaria, porque se você quer extrair o máximo de performance, você vai no 7600, mas o 7600 vai estar mais caro, você pode economizar um pouco. Depois a gente tem aqui o Core Ultra 5 225F. Ele tem 10 cores e 10 threads. É um processador curioso. Para quem vai montar uma plataforma DDR5 e por algum motivo quer ir para os Core Ultra, esse aqui é o mais barato que está tendo. 10 cores, 10 threads é uma boa combinação, R$800. É tudo que eu posso dizer sobre o processador, eu não testei esse processador, mas eu garanto para você que tem outras opções interessantes da AMD. Nesse caso aqui, a Intel ainda não conseguiu emplacar. Tem uma outra faixa que os Core Ultra fazem mais sentido do que essa faixa de preço. Chegando ali nos R$850, a gente tem o 8600G. Perceba que ele tá ali R$150 mais caro, mas eu vou pegar aqui, ó. Olha, aqui dá pra vocês terem uma noção do 8500G, né, a performance dele, a gente se baseia ali mais ou menos num 5700X, então você vai estar pagando mais caro para ter uma plataforma mais recente da DDR5, mas para ter uma performance, inclusive o 5700X é 5% melhor do que um 8500G. O 8600G ele vai ter diferença do gráfico integrado. A diferença de performance deles existe, é um pouco maior do que na geração anterior, mas não compensa você investir no 8700G por conta dos 8 cores e 6 threads, se você for focar mais em jogar com gráfico integrado. O 8700G faz mais sentido para quem vai precisar depois de múltiplos núcleos, de repente, para trabalhar com a parte do CPU. Aqui só para vocês terem uma ideia, dá uma olhada lá no nosso review também, mas para vocês terem uma ideia, a performance do 8600G é uma performance decente, né? Isso aqui é a média geral que feito do Tom's Hardware, a gente também encontrou uma boa performance e você consegue ter uma boa performance de CPU também, tá? Então ele é um processador decente, mas assim, não espere grandes performances de CPU, porque daí o foco tem que ser, por exemplo, o 7600, como eu falei. O 8600G compensa o investimento extra se a diferença de performance do 8500G do gráfico integrado para você for interessante. Eu diria que em alguns casos vale a pena. E esses casos sendo você ter mais dinheiro. E olha que curioso, depois a gente tem o 5600 GT. Esse processador pega muita gente, é meio pegadinha. Eles são 6 cores, 12 threads. Muita gente confunde ele com o 5600. E ele não é. O 5600 GT ele possui gráfico integrado, tá? Então o foco dele é uma APU também. E o T no final é só... Por que não, né? Por que não podemos fazer isso? Então ele tem os gráficos Radeon integrados, né? A performance dele em relação ao 5600G não muda tanto. E em relação ao 5600 muda, porque o 5600 é um processador que não tem gráfico integrado. Então a performance dele como CPU para empurrar a sua placa de vídeo vai ser melhor que o GT. Muita gente acaba comprando o GT só porque ele tá mais barato. Mas entre comprar o 5600 GT e comprar o 5500, eu recomendo muito mais comprar o 5500. O 5600 GT para quem vai estar na plataforma AM4 e não
vai colocar a placa de vídeo. Se você vai colocar a placa de vídeo, pega outro CPU. Logo acima a gente tem, por exemplo, outro candidato que seria uma melhor escolha do que o 5600 GT, que é o 5700. O 5700 ele meio que é uma versão do 5700G sem gráfico integrado, não é exatamente isso internamente, né? Não é só desativar os gráficos integrados, mas a performance dele é basicamente um 5700G normal, utilizando ele como CPU. É mais ou menos isso para a faixa de CPUs que eu tô mostrando aqui, tipo 5600 GT, 8600G, 225F, todos esses processadores empurram bem até uma 5050 ali de forma decente. Então o que significa que placas inferiores eles vão empurrar numa boa, tá? A não ser que você vai jogar para querer competitivo, para puxar muito FPS, daí não faz sentido. E bom, a gente entrou aqui numa faixa interessante, porque por exemplo, de R$950 você tem ali o 7600, que é um excelente processador, e tem também o 12600KF. O 12600KF é um processador legal, ele tem 10 cores e 16 threads, então para quem vai trabalhar ele acaba sendo uma opção mais interessante, mesmo sendo uma geração anterior aos Ryzen 7600. E a plataforma da Intel você consegue montar DDR4, da AMD não. Ah, mas é uma plataforma morta. Perfeitamente é, mas você ainda consegue fazer upgrade dentro da plataforma, 12ª, 13ª e 14ª geração, se é que a Intel não vai lançar nenhum refresh aí no futuro. Depois nós temos o 7600X, e aqui entre o 7600 e o 7600X não cai na pegadinha do 7600X. Ele é um pouquinho melhor porque o boost dele é um pouco maior. O X no fim não é porque ele é o super overclockado, não é porque o XFR dele, ou seja, o boost dele é um pouco mais elevado do que o boost do 7600, mas o 7600 compensa mais. Por R$50, sei lá, não é grande a diferença, mas eu acho que é uns R$50 que você não precisa gastar a mais. Se a diferença for muito maior, vá com certeza de 7600. Aqui por R$50, qualquer um dos dois que você for tá tranquilo, tá? É curioso porque o TDP aqui tá 65 watts, né? E aí se você pega aqui o 7600X, o TDP dele é 105 watts. Mas assim, a diferença de consumo não é tão grande, temperatura nem nada, então eu acho que esse consumo a mais, ou essa dissipação de calor a mais, acaba não compensando no 7600X. Essa foi a avaliação que eu fiz, mas comenta aí se vocês discordam também. Depois nós temos aqui o Ultra 5 225, esse aqui não é o sem gráfico integrado, esse aqui é com gráfico integrado, que de novo, não sei opinar, porque é o que tá tendo de mais barato. Depois a gente tem o 8700F, o 8700F é DDR5, ele é AM5, e ele é a mesma versão, por exemplo, do, sei lá, do 5700. Ele é meio que um 8700G sem o gráfico integrado, tem 8 cores, 16 threads, mas em relação a CPU, ele vai ter a mesma performance de um 8700G, mais ou menos. Aqui um processador completamente perdido no Play é o 12400, custando R$1.100. Não faz nenhum sentido, porque aqui nós temos o 12400F por 630. A diferença de um pro outro é só que um tem gráfico integrado e o outro não tem. Se você quiser adivinhar qual que tem o gráfico integrado, é só você chutar no que é mais caro. Não faz sentido, a não ser que você precise muito do gráfico integrado para caso dê pau na sua placa de vídeo, ou porque você ainda não tem uma placa de vídeo. Mas assim, você vai pagar uma diferença muito grande por um gráfico integrado que nem presta para você jogar sem placa de vídeo. Aí é melhor você ir com a APU da AMD mesmo. Então não caia nessa cilada. Depois, nos Core Ultra começa a ficar interessante. A gente tem o Core Ultra 5 245KF. O Core Ultra 5 245KF ele vai ter uma performance na casa de um 7600, o que é um problema, porque ele tá mais caro que o 7600 e é numa plataforma que não tem longevidade. Então não dá para indicar o 245KF, a não ser que você queira muito um Core Ultra por qualquer razão. A vantagem dele é que ele tem 14 cores e 14 threads, então ele tem mais cores e threads do que o processador da AMD, o que significa que ele vai ser mais eficiente para tarefas de produtividade, então para edição de vídeo e tal, mas depende do programa, tá? Tem essas pegadinhas também. Passando aqui na casa dos... E olha que bizarro, a gente parou aqui nos R$1.000, e agora a gente vai para R$1.200, R$1.300, e olha, começa a ficar confusa a coisa. 5700G, normalmente eu não recomendo nenhuma APU de 8 cores e 16 threads, de novo, a não ser que você precise para produtividade, para trabalho e tal, aí tudo bem. O IPC vai limitar, então o 5700G vai ter a mesma performance do 5600 GT, por exemplo, se você for empurrar uma placa de vídeo que vai ficar mais ou menos na mesma faixa, na faixa de uma 5050, 5060, assim. Conforme a gente vai subindo aqui os processadores, dependendo do processador, ele empurra mais. Por exemplo, um 245KF, ele já vai empurrar placas de vídeo bem mais fortes, tipo, já dá pra você empurrar aí, talvez até uma 5070, 4070, sei lá, 9070, 9070 XT, na resolução certa da placa. Ele não é um processador para competitivo, nem nada, né? Ele vai ter uma performance provavelmente na casa de um 12600K, 13600K ou um 7600, 7600X. Depois a gente tem o Ryzen 7 5700X, esse provavelmente é um dos melhores custo-benefício que você vai encontrar nessa faixa de 1.200 para empurrar a placa de vídeo. Eu já fiz testes, dá uma conferida aqui no canal, não vou entrar nesses detalhes, mas ele é um bom processador, bem equilibrado, assim como o 5700, né? O 5700 vai estar um pouco mais barato, o 5700X vai trazer um pouco mais de performance, é um bom processador para empurrar placas ali até, de repente, uma 5060 Ti, de repente. Mas assim, para Quad HD ou para jogos mais história, o 5700X não tem um IPC muito alto. Nesse caso, os Ryzen 7800
8000, ou mesmo as APUs vão ter uma performance melhor. O 8600G ou 8700F, pelo que eu vi ali, o IPC dele está mais ou menos na faixa do 5700X. Lembrando que ele é AM4, então isso aqui é para você colocar numa B550 da vida. Subindo um pouco mais, a gente tem um 9600X, que é um processador bem legal, ele tem mais performance, por exemplo, do que um 7600X, mas não acho que compense a diferença. Você pagar ali 250, 300, 350 reais mais caro, acho que não vale a pena. Ele também é M5, trabalha só com DDR5, e eu acho que ele teria que estar num preço menor, tá? 1280, 1290, eu acho que não é um preço bom para ele. Mas é um processador relativamente acessível. Se você vai combinar para placa de vídeo, para empurrar a placa de vídeo, ele vai empurrar ali até uma 5070, né, 5070 Ti. Só que, assim, para resolução Quad HD, ele não é um processador competitivo. É um bom processador, mas vai perder para outros topo de linha que são bem mais caros. Então ele é um bom equilíbrio. Lembrando que quantidade de cores e threads não adianta muito em jogos. 6 cores, 12 threads hoje é o supra-sumo. Aqui é meio que a linha de corte, tá? O último que eu recomendaria aqui, que eu nem sei se tá nessa faixa, tá na casa dos R$1.600. Porque depois a gente tem o 9600X, tem o 245K, Core Ultra 5 245K, de novo, não recomendo muito. A diferença dele é que ele é desbloqueado para overclock e tem gráfico integrado, mas não faz muito sentido. A gente tem o 8700G, que eu também não recomendo, somente para aqueles casos muito específicos. Tem o 5800XT, esse é um processador interessante, mas ele é meio que só um refresh do 5800X, então não faz sentido. Eu compraria o 5700X, mas não compraria um 5700 ou um 5800XT. Ele só vai ter um pouquinho mais de performance do que o 5700X, não a ponto de compensar. 7700X para produtividade, um bom custo-benefício, R$1.580. É um processador da geração anterior, né? Mas já é M5, você consegue instalar em qualquer placa-mãe M5. Depois tem o 9700X, que eu acho que não compensa a diferença, né? Tá, sei lá, uns R$80, mais ou menos R$70 normalmente a diferença. Tipo, o 9700X vai ser melhor, se você quiser investir um trocado a mais, inclusive nessa diferença de preço eu acho que eu iria de 9700X, mas quando tá muito discrepante, inclusive não tem aqui, eu iria de 7700 sem X. Se você encontrar o 7700 é uma excelente custo-benefício, tá? Mas aqui não tá disponível. Quer dizer, tá disponível, mas tá num preço ridículo, né? Eu acho que é porque ele vem com cooler box, tá 1.650. Então, nesses casos, ó, as pegadinhas que eu falei, não compensa. O 7700, cara, não faz sentido. Não vem com cooler box, é só a caixa gigantesca. Ah, não, vem sim, vem com Wraith Stealth. Dá conta, né? Mas, sei lá. Então, nesse preço não faz sentido. 1.650 é muito melhor você pegar um 9700X, não vem com cooler box, é verdade, mas nem por isso você vai pagar mais caro, né? No fim do dia, né? Que é um Wraith Stealth para esse processador, é sofrido. E aqui nós chegamos numa parte que é interessante, o 250K Plus, ou 250KF Plus. Nesse preço aqui não faz sentido o KF, porque o KF é sem gráfico integrado, é K de desbloqueado, F de gráfico integrado, F, entendeu? De não ter. O 250K Plus é excelente, por quê? Ele tem 18 cores e 18 threads, que é mais do que os processadores AMD que tem aqui, tem uma excelente performance para aplicações profissionais, inclusive ele é o melhor custo-benefício para isso nessa faixa de preço, e ele tem uma boa performance em jogos, tá? Ele realmente vai estar brigando ali com os Ryzen 5, né? Por exemplo, a gente viu o 9600X, ele vai estar brigando com o 9600X ali em performance em jogos, bem próximo do 9700X, mas varia muito de jogo para jogo. Vai empurrar qualquer placa de vídeo ali até uma 5080, até mesmo uma 5090 se for para 4K, 5080 e 5090 são para 4K, vai empurrar bem uma 9070, uma 9070 XT, uma 5070, 5070 Ti. Enfim, é um excelente custo-benefício. Obviamente é de uma linha que não vai ter sucessores, supostamente, porque esse aqui já é o Plus, já é o refresh da primeira geração dos Core Ultra. A vantagem dele é realmente isso. Ele tá com um custo-benefício muito bom, mas você também entra na mesma cilada de CDDR5. A AMD, ela tem processadores com configurações parecidas e mais interessante porque a M5 ainda vai receber mais gerações, então se você quiser fazer refresh, se você quiser fazer upgrade, vale a pena. Mas se você não for fazer upgrade, se você for ficar e depois trocar só a plataforma, o Core Ultra 5 250K Plus é um dos melhores custo-benefício, se não o melhor nessa faixa, principalmente para quem vai trabalhar. Eu acho que ele só não é o melhor custo-benefício do que o 270K Plus, a gente já vai falar sobre ele. Depois aqui a gente tem o Core Ultra 7 265KF, não faz tanto sentido, ele tem 20 cores e 20 threads, o 250K Plus tem 18 cores, 18 threads, inclusive em jogos ele vai ser melhor, em aplicações profissionais depende da utilização, mas os K Plus tem várias vantagens, então eu iria do 250K Plus ao invés de gastar mais e ir com 265. Aqui aparece um curioso, até separei a caixinha dele aqui, que é o i9 12900KF, R$1.900. Cara, pra quem tá em LGA 1700, ele é uma boa opção. O 12900KF ele não tem gráfico integrado, mas ele é desbloqueado, e por incrível que pareça, ele tem 16 cores, 24 threads, ele não consome tanto, claro que se comparar
comparado, por exemplo, com o 14900K. Mas ele tá com um preço interessante, 1.899, a plataforma LGA 1700, depois você consegue fazer upgrade até um 14900K e ganhar uma performance substancial. Mas se você já tá na plataforma ou de repente quer montar nessa faixa de performance, cara, dá uma olhada na performance dele, tá bem interessante mesmo. Depois a gente tem o 14700KF, ele é um processador que ele vai ter uma performance muito parecida com o 12900KF. Eu não lembro de cabeça agora qual que é a performance, mas vocês estão vendo aí. Eu iria no 14700KF, por ser um processador mais recente, ele tem um pouquinho mais de performance, ele tem 20 cores, 28 threads, inclusive para aplicações profissionais vai ser melhor, mas enfim, o 12900KF não é ruim, não é ruim. Os dois no mesmo preço, eu iria de 14700KF. Depois a gente tem o Ryzen 9 7900X, ele é um bom processador para quem vai trabalhar com aplicações que precisam de mais cores e threads, não é um processador para jogos. Eu normalmente não recomendo os processadores de 12 cores e 24 threads da AMD, porque eles nada mais nada menos são do que dois processadores de 6 cores e 12 threads colados. Então, quando a aplicação não faz um bom uso dos dois CCDs, você só vai ter uma otimização para 6 cores, 12 threads. 14700F é um processador interessante, não sei por que diabos ele tá mais caro do que um 14700KF, nesse preço vá de 14700KF. Ele também não tem gráfico integrado e tampouco ele é desbloqueado para overclock e o clock base dele é muito baixo. Ryzen 9 5900XT, para quem vai trabalhar com produtividade e que precisa de mais cores, mais threads, ele é a melhor opção, R$2.000. Para M4 é o melhor processador que tem para esse tipo de tarefa, né, de produtividade, criação de conteúdo, porque ele tem 16 cores e 32 threads. É uma pegadinha muito boa, né, porque o 900 normalmente na AMD significa 12 cores e 24 threads. Aqui eles pegaram o 5950X, renomearam ele, fizeram uma mexidinha ali e agora ele é um 16 cores e 32 threads. 5950X e o 5900XT são excelentes processadores, mas não é para jogos. Então, eu vou colocar o melhor que tem a M4 porque daí eu vou ter uma performance de nova geração. Não vai. Em jogos não vai tirar um bom proveito, inclusive a latência dos complexos de núcleos ali dentro não era melhor, era bem melhor do que nas primeiras gerações, mas ainda não era comparável com os Ryzen AM5. Core Ultra 7 265F completamente perdido aqui, o 12900K aparecendo aqui, o 12900K é a mesma coisa do KF, só que com gráfico integrado. Muito bonita essa embalagem, né? Nossa, R$2.100 dá uma pesada ali, né? Mas se você vai montar do zero uma plataforma DDR5, eu vou pegar esse cara aqui, cadê ele? Não, eu preciso, esse aqui. Não é possível que vai ficar, ficou. Este cara aqui é o melhor custo-benefício disparado, o 7800X3D. Ele tem 8 cores, 16 threads, empilhamento de cache 3D. Ainda não é a nova geração do empilhamento de cache 3D, o que significa que o limite de temperatura dele é um pouco mais baixo, clock, não é desbloqueado para overclock, mas nada disso importa, porque o 7800X3D está custando R$2.200 e a performance dele é simplesmente para atropelar todo mundo que está muito próximo dele aqui de preço, tá? Então, entre ele e, por exemplo, um 8700F, não tem nem discussão, o 7800X3D é muito melhor, o 8700F tem 8 cores, 16 threads, é 8.000, só que não é um processador sem gráfico integrado que é capado. Core Ultra 7 265K, não dá. Ryzen 9 9900X, não, para jogos não compensa. O 7900 também não compensa, o 12700KF, então ele basicamente massacra todo mundo que tá nessa faixa de preço até o 9800X3D. Depois, obviamente, aí é o King, né? 9800X3D. Tem o 9850X3D, que eu nem sei se vai ter disponível aqui, mas nem precisa. 9800X3D é o melhor que dá pra você comprar. Tipo assim, pra jogos a performance é sensacional. Mas lembra, você não precisa de um processador desses aqui. Mas eu vou ficar vários anos. Você pode fazer upgrade depois, não precisa ficar vários anos. E eu vou dizer pra vocês, tem vários outros processadores, como por exemplo o 9700X, até o 9600X, 7600, 7700, o próprio 7800X3D, o 5700X, vários processadores que vão empurrar tranquilo a sua configuração sem precisar gastar tudo isso de dinheiro. Então, por 2.200, inclusive, sempre aparece mais barato, tá? O 7800X3D, ele aparece em preços promocionais ali, às vezes na casa dos R$2.000. Se ele aparecer mais barato, 2.200 aqui, eu acho que nem é o melhor preço dele, mas tipo, R$2.000, R$1.900, sensacional. Inclusive, a gente tá deixando os links aqui na descrição. Se você quiser acompanhar o melhor momento para comprar o processador, vira membro aqui no nosso grupo de promoções, o link também vai estar na descrição. E lá a gente sempre traz atualizações e você consegue consultar o histórico de preço. Você vai lá, digita 7800X3D, vai aparecer todas as postagens que nós já fizemos desde que o processador foi lançado, para você saber qual que é o melhor, qual que tá a faixa de preço, tá? Isso sem bot, sem manipulação, sem nada. É nós na mão mesmo que faz isso aí. Bom, aqui, como eu disse, macetou todos os processadores. Mas produtividade, cara, o Ryzen 7900 não faz sentido porque a gente tem aqui o 7900X que tá mais barato. Então, daqui não tem nada que faz sentido. O 7800X3D vai ser o melhor, dependendo do preço. Nós temos aqui um processador bem interessante que é o 14900KF, que aparece depois, por R$2.600. Se você já tá na plataforma LGA 1700, é uma excelente compra porque é o melhor que vai dar para você comprar. E o 14900KF, ele é um 14900K sem gráfico integrado. Se você quiser pagar um pouco mais, aí você pode
pode pegar o 14900K. É curioso, porque o custo-benefício tá bom e o 14900K ele tem ainda hoje uma excelente performance, tá? Só pra vocês, tipo, os Core Ultra 9, o 285K, ele pena pra chegar no 14900K. Então, só pra vocês terem uma ideia. Aqui a gente não tem ainda um processador que eu gostaria de indicar pra vocês, que é o Core Ultra 7 270K Plus. Ele provavelmente estaria nessa faixa de preço aqui e ele seria disparado o melhor custo-benefício pra equilibrar, pra você que trabalha e joga. Pra jogos, o 7800X3D ainda vai ficar na frente, mas o 270K Plus é um excelente custo-benefício porque tem mais cores, mais threads, tem uma performance muito boa em produtividade e tem uma boa performance em jogos, tá? Ele tá ali colado, inclusive, com o 285K, com o 14900K, então ele teria uma performance muito boa. Ai, mas o 7800X3D vai entregar mais FPS. Às vezes não é isso que você tá procurando, você tá procurando mais equilíbrio, ou de repente você quer uma plataforma da Intel por qualquer motivo, e aí vai ter. Mas lembrando que é a última rodada de processadores nessa plataforma, segundo consta, tá? Depois do 14900KF, nós temos aqui o 9800X3D, esse aqui disparado, se você vai montar o PC, é a melhor opção, mas R$ 2.700, né? E depois a gente tem o Core Ultra 9 285K que tá R$3.000. Não dá pra indicar nesse preço, né? O 270K Plus seria um processador bem melhor e provavelmente iria custar menos, tem que esperar ele ter disponibilidade. E os outros que tem aqui, eu não recomendaria. Sinceramente, o 9900X3D, a gente tem ele aqui, eu não acho que é um processador que faz sentido. De novo, porque ele tem 12 cores, 24 threads e só tem o empilhamento de cache 3D de um lado. Então tem algumas aplicações que vão, tipo, alguns jogos que vão tirar vantagem, mas só desse complexo de núcleos. Para quem trabalha e joga, talvez seja uma boa opção, mas a gente tem outras alternativas. Por exemplo, se você vai focar mais em trabalhar, o 285K é uma melhor opção. Ou o 270K Plus, né? 285K só se ele ficar muito barato. Você tá balançando aí, né? Balança, mas não cai, fica tranquilo. E depois, assim, entra meio naquela faixa de desespero que eu falei pra vocês. Tem o 9950X, que é por R$ 3.400, que é pra quem trabalha. Eu, sinceramente, acho que não vale a pena. Pra produtividade, o 270K Plus vai ser melhor e provavelmente mais barato que isso aqui. 14.900 não faz sentido. O 9950X3D, sinceramente, eu não acho que faz sentido. Ah, mas eu jogo e trabalho. Pô, cara, mas daí você dá foco em uma das coisas. E outra, se você for jogar competitivo, pega o 7800X3D ou o 9800X3D. O 9800X3D é bem mais barato e vai ter a performance do 9950X3D. Ah, mas eu foco mais em trabalhar, então pega o 9950X, que tá ali bem mais barato, 600 pau mais barato. 9850X3D não compre jamais neste preço por R$4.000, não faz nenhum sentido. O 9800X3D está custando R$2.700. O 9850X3D vai te dar, nossa, status para você postar com seus amigos que você tem um processador que tem uns 50 no fim, não faz sentido. 14900KS, pelo amor de Deus, não compre isso por R$5.200. E o 9950X3D 2 Dual Edition, a própria caixa dele já mostra. Triste. Deprimente, porque ele custa R$7.000 e não é bom em nada. Quer dizer, ele é bom em tudo, mas ele não compensa a diferença. O 9950X3D é melhor que ele no que ele se propõe. O 9950X é a mesma coisa no que ele se propõe. O Dual CCD aqui não faz diferença nenhuma, é só pra você dizer que tem uma caixinha diferente. Mas se você quiser comprar, pelo menos compra no nosso link embaixo aí, que é ser enrolado, pelo menos que dê o devido crédito. E a conclusão basicamente é essa. Tá bem difícil de você ter opções, né? Porque, por exemplo, na faixa ali dos R$1.000 a R$1.200, existiam várias opções boas. Por exemplo, a gente tinha o 5500X3D. Sumiu. Existem rumores aí que talvez a AMD traga de volta ou que vá vender globalmente, porque ele era só para América do Sul. E eu queria montar um PC com os processadores nessa faixa de preço, o DDR4. E não tá tendo nada bom, assim, que justifique. Talvez, sei lá, um 12600K que também não tem. O 14600K, lembra que eu tinha recomendado? Sumiu. Não tem o K, nem o KF, nem nada. Só tem o 14100, eu não achei nem o 14400, tem o 12400. Mas enfim, tá muito confuso, tá difícil conseguir montar PC custo-benefício. Custo-benefício não quer dizer barato, tá, galera? Ah, ele é um custo-benefício, é o Xeon. Sim, ele é um bom custo-benefício para a faixa de preço dele, mas ele não é só porque ele é mais barato que ele é melhor que todos. E o mesmo vale para esses processadores. Eu indiquei aqui o que eu acho que são os melhores para cada um, tentei ajudar. Ah, mas por que não me dá uma resposta pronta? Porque eu não sou o ChatGPT. Você pode pagar e pedir para ele fazer e te dar uma resposta merda. E eu tô dando a resposta aqui baseado no que faz sentido na minha experiência e para tentar ajudar você a escolher. Eu não tô aqui para escolher para você e nem para falar, não, esse é o melhor, compra no meu link. Não, você compra o que você quiser, onde você quiser. Se te ajudou, se você quiser comprar aqui, não vai ficar mais caro para você e você obviamente ajuda a gente a manter esse trabalho por aqui. A gente ainda vai continuar trazendo testes aqui, inclusive tem testes de praticamente todos os processadores que você vê aqui na mesa, acho que com exceção do Core Ultra 7 265K a gente não tem, mas todos os outros a gente tem os testes, todos esses processadores, não é à toa que a gente tem as caixas, a gente não pega para ficar colecionando aqui, a gente testa de fato. Dá uma conferida aqui no canal, se você for pesquisar os preços, ficou em dúvida, dá uma olhada aqui no grupo de promoções, o link vai estar aqui na descrição. E assim, eu sinceramente não sei qual que eu vou montar.
Eu tava pensando em montar ali com uma B550 pra montar DDR4, porque DDR4 tá mais barato. Só que, cara, eu não sei o que montar. Eu provavelmente vou montar um 12400F de novo. O 12400F pra mim ali é o melhor custo-benefício, tá muito barato. Pra montar uma plataforma DDR4 eu acho que é o que compensa. Não sobrou nada pra nós, né? Porque fora isso, cara, a gente tem o 5700X. Mas o 5700X tá bem mais caro, né? Não tem tudo isso de diferença de performance para compensar. Então acabaram com a nossa alegria. O 5700X 3D, 5500X 3D, 14600K, que eram excelentes custo-benefício aí pro PC do CLT, né? Aquele que não pode gastar um monte. Sumiram. É claro que ainda tem CPU barato, como vocês viram aí. Mas não dá aquele ânimo de você falar, caramba, olha que excelente custo-benefício. Apesar de ser na casa dos R$1.000, era um excelente custo-benefício. E agora? Bom, diz aí o que vocês acham. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Diz aí se ajudou esse vídeo. Inclusive, se quiser ajudar a gente, atualiza aí o preço do processador que você tá querendo comprar, quanto tava, quanto tá. E me diz o que vocês pretendem comprar. Deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.